9 de outubro de 2023. Mar Vermelho. O relógio marcava aproximadamente 6 da tarde, no horário local. O sol já havia afundado no horizonte, deixando para trás um oceano escuro como tinta, engolindo qualquer sensação de segurança que pudesse existir naquelas águas. A bordo do USS Carney, um contra-torpedeiro de mísseis, guiados da classe Arleigh Burke, cerca de 300 marinheiros americanos viviam o que parecia ser apenas mais uma noite de patrulha. O ar cheirava a sal, combustível de aviação, e aquela tensão metálica inconfundível que paira sobre um navio de guerra em águas hostis. E então, os radares piscaram. O alarme soou, rasgando o silêncio da noite, e a tripulação inteira correu para as estações de batalha. O que se seguiu nas 10 horas seguintes não foi apenas um confronto. Foi o engajamento de combate mais intenso de um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Essa não é uma descrição retórica e exagerada para chamar sua atenção. Essa é a caracterização exata usada pela própria Marinha dos Estados Unidos, confirmada em declarações oficiais e ecoada por todas as publicações de defesa confiáveis que cobriram a crise do Mar Vermelho. Durante 10 horas infernais, o sistema de combate Aegis do Carney rastreou, calculou e destruiu. O som ensurdecedor dos mísseis interceptadores rasgando os tubos de lançamento verticais, iluminando o oceano em tons de laranja e branco, parecia o fim do mundo. O navio abateu 15 drones e 4 mísseis de cruzeiro naquela única e interminável noite. Nenhum marinheiro americano foi morto. Nenhum navio americano foi afundado. Os sistemas de defesa de curta distância, os mísseis padrão e o profissionalismo absoluto de uma tripulação exausta funcionaram exatamente como foram projetados e treinados. A fumaça finalmente se dissipou e o silêncio retornou ao Mar Vermelho. O engajamento foi, por todas as métricas táticas e relatórios de campo, um sucesso americano completo. Uma vitória perfeita. Sinceramente, até eu mal consigo acreditar nisso, mas foi exatamente essa perfeição que escondeu a verdadeira catástrofe. O que aquele evento não foi, e o que nenhuma declaração oficial daquela noite teve a coragem de admitir claramente para o público, foi que aquilo não era um aviso sobre os Houthis, não era um aviso sobre o Iêmen, e nem mesmo sobre o Irã. Era um aviso aterrorizante sobre a aritmética. Porque naquela única noite de outubro, o USS Carney consumiu mísseis interceptadores a uma taxa tão absurdamente alta que, se fosse sustentada por todo o grupo de ataque de porta-aviões que defendia a navegação comercial no Mar Vermelho, esgotaria o estoque total de mísseis padrão da Marinha, em um período medido não em anos, não em meses, mas em semanas. O suor frio começou a escorrer pelas costas dos oficiais de logística no Pentágono. A vitória tática no mar havia se transformado em uma sentença de morte matemática nas planilhas. Eu sei o que você está pensando. Como a maior potência militar do planeta pode simplesmente ficar sem munição depois de uma única batalha bem-sucedida. Mas quando a cortina de fumaça da vitória se dissipa e revela que seu próprio triunfo está sugando a sua vida, o que acontece quando o inimigo descobre que você está sangrando internamente? Essa é uma daquelas verdades cruéis sobre a natureza do poder que raramente queremos admitir. Nós vivemos sob a ilusão constante de que o poder verdadeiro é a força explosiva. Acreditamos que quem tem o soco mais forte, o carro mais rápido ou o discurso mais intimidador é quem domina a situação. Mas a história, a guerra e a própria vida nos ensinam uma lição muito mais sombria. O verdadeiro poder não é sobre o que você pode desencadear em um momento de fúria, mas sobre o que você consegue sustentar ao longo do tempo. Na nossa própria rotina, nós lutamos batalhas inúteis. Gastamos nossa energia emocional, nossas finanças e nossa paciência em conflitos triviais, esmagando pequenos problemas com uma força desproporcional. E então, quando a verdadeira crise bate à porta, quando a tempestade real chega, descobrimos que nossos estoques estão vazios. A nação mais poderosa do mundo cometeu o erro humano mais básico e trágico de todos. Acreditou que seus recursos eram infinitos apenas porque sua vontade era grande. A arrogância sempre precede a exaustão. E a exaustão veio. Ao longo dos 15 meses que se seguiram àquela noite no USS Carney, a Marinha dos Estados Unidos repetiu essa taxa de consumo. Não todas as noites, é claro, mas a um ritmo tão incessante e brutal que o portal Military, em sua investigação histórica de outubro de 2025, confirmou esse ritmo como o fato mais importante em todo o cenário estratégico da prontidão naval americana. Entre outubro de 2023 e janeiro de 2025, os navios da Marinha dispararam mais mísseis defensivos contra drones e foguetes dos Houthis do que haviam usado em 3 décadas desde a Operação Tempestade no deserto. 3 décadas de consumo militar, concentradas em 15 meses. Deixe isso afundar na sua mente.
E então, 25 dias depois que os acordos estruturais da Raytheon, desenhados especificamente para lidar com esse esgotamento, foram assinados em 4 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos lançaram a Operação Epic Fury contra o Irã. Os mesmos grupos de ataque de porta-aviões, as mesmas tripulações exaustas que haviam acabado de passar 15 meses disparando mísseis de 9 milhões de dólares contra drones feitos de fibra de vidro e motores de cortador de grama que custavam 35 mil dólares, foram ordenados a voltar para o mesmo teatro de operações. Só que desta vez, o Irã não estava usando intermediários. O Irã estava atirando neles diretamente. Esta não é uma história de Hollywood sobre bravura no mar. Esta é a história da ruptura de uma cadeia de suprimentos, não do tipo dramático e repentino que faz as manchetes no dia em que acontece, com explosões e discursos presidenciais. É o tipo de ruptura gradual, fria e matemática que acontece à luz do dia. Está documentada em depoimentos no Congresso, enterrada em registros de aquisições monótonos e é reconhecida por almirantes nomeados e publicações respeitadas. E, no entanto, ainda não é compreendida pelo público com a profundidade necessária para entender o que isso significa para os marinheiros que estão no Mar Vermelho e no Mar da Arábia neste exato segundo. Vamos olhar para os números frios, porque eles são a fundação de tudo, a investigação confirmada do military. Como construiu sua análise em torno do desdobramento do grupo de ataque do porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower. Este Leviatã de aço entrou no Mar Vermelho em novembro de 2023 e passou a primeira metade de 2024 como a principal força naval americana protegendo navios comerciais. Apenas o grupo do Eisenhower disparou 155 mísseis defensivos contra ameaças e lançou 135 mísseis de cruzeiro Tomahawk em ataques ofensivos no Iêmen. São 290 mísseis consumidos em um único desdobramento, contra um adversário não estatal. O USS Carney, por sua vez, enfrentou 51 engajamentos de combate separados. Não 51 drones, 51 engajamentos completos, alguns durando horas. A Marinha dos Estados Unidos teve que alterar todo o seu ciclo de programação, puxando navios da frota do Pacífico na costa oeste para cobrir o buraco deixado pelo Eisenhower, desestabilizando completamente a prontidão global. E os Houthis, eles não pararam. A Operação Rough Rider tentou esmagá-los em março de 2025, após mais de 190 navios atacados. Mas uma avaliação confirmada da Eurasian Review mostrou que os Houthis ainda mantinham suas linhas de montagem intactas. Em 28 de fevereiro de 2026, no exato dia em que a guerra com o Irã começou, os Houthis ameaçaram voltar a atacar. Se o seu adversário sabe perfeitamente que cada ataque que ele lança, mesmo que falhe, drena a sua carteira e destrói o seu arsenal, a um ritmo impossível de repor, quem você acha que está realmente ganhando a guerra? A estratégia mais perversa e brilhante da manipulação não é tentar derrotar um gigante em um combate corpo a corpo. É mudar as regras do jogo para que a própria força do gigante se torne sua fraqueza. Vemos isso o tempo todo nas complexas dinâmicas humanas. Na política corporativa, em relacionamentos tóxicos ou em debates públicos, o manipulador raramente ataca suas fortalezas. Em vez disso, ele o força a se defender constantemente de pequenas ameaças, irritações menores e acusações fantasmas. Ele faz você gastar sua energia vital construindo muros contra formigas. E você, cego pela necessidade de parecer invulnerável, gasta milhões para destruir algo que não custou quase nada ao seu inimigo. Os Houthis nunca precisaram afundar um porta-aviões americano para vencer. Eles só precisaram forçar a América a falir financeiramente e logisticamente para mantê-lo flutuando. Eles não atacaram os cascos de aço. Eles atacaram a matemática da cadeia de suprimentos. E a matemática não tem piedade. Vamos olhar para a realidade dos estoques, porque é aqui que a dor se torna física. A Fundação Heritage e a Caliber Defense documentaram que os Estados Unidos adquiriram cerca de 9 mil mísseis Tomahawk desde que entraram em serviço na década de 80. Em 2024, o estoque estimado era de apenas cerca de 4 mil. Lembre-se, as salvas iniciais da Operação Liberdade do Iraque em 2003 consumiram 800 Tomahawks de uma só vez. Antes dos novos acordos com a Raytheon em fevereiro de 2026, o Pentágono estava comprando Tomahawks em taxas patéticas. 68 no ano fiscal de 2023, 34 em 2024 e uma média estagnada de 50 mísseis por ano. 50. Se os Estados Unidos atiraram 800 Tomahawks nos primeiros dias do Iraque e produzem 50 por ano, substituir apenas aquela campanha inicial levaria 16 anos de produção ininterrupta. 16 anos. A logística por trás disso é um pesadelo.
Construir um único Tomahawk leva até 2 anos devido a componentes altamente especializados e poucos fornecedores de motores de foguete de combustível sólido. Então, em 4 de fevereiro de 2026, os burocratas assinaram os acordos estruturais da Raytheon, mirando uma produção de 1.000 Tomahawks por ano. A mídia celebrou, as ações subiram. Mas o que as notas de imprensa não disseram com clareza é que fábricas não brotam do chão em uma semana. Linhas de produção, contratação de mão de obra altamente qualificada, ferramentas, tudo isso leva anos. Os acordos abrangem um período de até 7 anos. Esses contratos bilionários não foram desenhados para resolver um problema que um capitão da Marinha está enfrentando hoje sob fogo inimigo no Golfo. Eles foram desenhados para resolver um problema que existirá em 2032. O Pentágono estava comprando 50 mísseis enquanto o Eisenhower gastava quase 300 em uma única viagem. O público americano dorme tranquilo achando que os silos estão cheios de armas reluzentes, sem entender o buraco abismal entre a velocidade com que se destrói e a velocidade com que se constrói. Quando os discursos terminam, os contratos milionários são assinados em salas com ar-condicionado, e as promessas políticas preenchem os jornais. Quem é que paga o preço de sangue quando as sirenes soam no meio de um oceano escuro e a tela do radar diz que os tubos estão vazios? Vivemos em uma sociedade completamente viciada na ilusão da solução rápida e no conforto da retórica. Confundimos a assinatura de um documento ou a intenção de mudar com a própria mudança. É uma falha psicológica profunda do ser humano. Quantas vezes você já comprou um livro que nunca leu e se sentiu instantaneamente mais inteligente? Ou pagou a da academia e se sentiu mais saudável sem nunca ter levantado um peso? A burocracia governamental sofre da mesma psicose, mas em uma escala letal. Eles assinam contratos de 7 anos e sentem que o problema imediato está resolvido. Mas a realidade física é implacável. A verdadeira resiliência, seja de uma frota naval ou do seu próprio caráter, é construída silenciosamente, ao longo de anos de esforço monótono, disciplina e investimento constante. Quando você abandona a fundação da sua casa, nenhum contrato de seguro assinado no meio do furacão vai impedir que o telhado desabe sobre a sua cabeça. A burocracia não intercepta mísseis balísticos. E falando em interceptar mísseis balísticos, a família de mísseis padrão, os Standard Missiles, é onde esse colapso da cadeia de suprimentos se torna aterrorizante. Esses são os mísseis que protegem os cruzadores e contratorpedeiros, e por extensão, os porta-aviões, de serem transformados em destroços em chamas por mísseis antinavio iranianos. O SM-6, uma obra de arte versátil, capaz de guerra antiaérea e defesa balística terminal, era produzido a uma taxa patética de 125 unidades por ano. E então temos a joia da coroa, o SM-3, um interceptador projetado para destruir ameaças no espaço fora da atmosfera. A Defense Archives documentou que a aquisição do SM-3 antes dessa crise atual era de aproximadamente 400 mísseis no total. 400. O número era tão pequeno que o governo Biden tentou cancelar completamente a produção no orçamento fiscal de 2025. O Congresso teve que reverter o cancelamento de forma emergencial quando as forças americanas usaram o SM-3 para defender Israel contra o Irã em abril de 2024. E você quer saber por que o estoque é tão pequeno? Porque cada SM-3 estava custando até 18 milhões de dólares. 18 milhões de dólares por cada vez que você aperta o botão. O estoque de 400 mísseis representava 7 bilhões e 200 milhões de dólares ancorados em silos navais. E os Estados Unidos dispararam mais de 150 deles, defendendo Israel em um único conflito de 12 dias, no verão de 2025, queimando cerca de 25% de todo o estoque global em menos de 2 semanas contra um único adversário. O almirante James Kilby testemunhou perante o Comitê de Serviços Armados do Senado, com a voz carregada pela gravidade da situação, confirmando que os estoques já estavam sendo esgotados a uma taxa alarmante, muito antes da primeira bomba da Operação Epic Fury cair. Christopher Preble, do Stimson Center, foi brutalmente honesto. Os Sayers podem pagar a conta financeira de $1 trilhão, mas a restrição real não é o dinheiro, é a física. O Pentágono vazou para a Al Jazeera na primeira semana da Epic Fury a dura realidade operacional. Se os ataques ao Irã continuassem por mais de 10 dias, os estoques americanos de mísseis críticos simplesmente começariam a acabar. E como se estar à beira da falência tática não fosse ruim o suficiente, as engrenagens da tragédia giraram mais uma vez. Dr. Brent M. Eastwood, um ex-oficial de infantaria do Exército, publicou uma análise assustadora confirmando que, se a guerra com o Irã se estendesse, os Houthis inevitavelmente abririam a segunda frente. Uma guerra de 2 frentes, o Irã no Mar da Arábia, os Houthis no Mar Vermelho. E adivinhe, eles usam o mesmo estoque de mísseis.
Cada SM-6 disparado contra um drone barato no Iêmen é um SM-6 que não estará no tubo para defender o porta-aviões contra um míssil balístico destruidor vindo do Irã. Os teatros de operações não estão separados. Eles são parasitas sugando da mesma hospedeira já anêmica, drenando de um estoque de 400 SM-3 e 1.500 SM-6 que existiam antes da crise começar. Com dois adversários sangrando a nação mais rica do planeta por todos os lados, os estoques esvaziando a uma velocidade impossível e a maquinaria travada, o que resta para proteger os homens e mulheres que foram enviados para a linha de frente de um império sem escudo? Nós estamos testemunhando a colisão violenta e aterrorizante entre a arrogância institucional e a realidade absoluta. No fim das contas, o universo é governado por leis e números que não se importam com a sua narrativa. Você não pode atirar o que você não tem. Essa é a lição definitiva sobre responsabilidade civil e estratégica. Políticos podem girar histórias em frente às câmeras, a mídia pode debater ideologias infinitamente, e generais podem fazer promessas. Mas quando a poeira baixa, um tubo de lançamento está cheio ou está vazio. As decisões tomadas com leviandade, a portas fechadas, por líderes que jamais sentirão o cheiro da pólvora ou o medo paralisante de um alerta de ataque iminente, carregam um peso físico e letal. Esse custo sempre será pago em suor, terror e sangue por aqueles que estão de pé na linha de frente. Nós temos o dever moral de exigir que a fundação de nossa sociedade, de nossas vidas e de nossas nações seja gerida com a sobriedade matemática da verdade, e não com os delírios das relações públicas. A resposta da base industrial de defesa é visível e confirmada, mas é uma tragédia de tempos errados. A Raytheon assinou seus 5 acordos, prometendo elevar o SM-6 para mais de 500 por ano e o míssil AMRAAM para 1.900. O CEO da RTX, Chris Kallio, falou sobre velocidade. Ele escolheu essa palavra com cuidado. Ele não disse solução imediata. Ele disse velocidade, porque os atrasos físicos na produção de motores de foguete sólidos com a Anduril, Northrop e outras empresas criaram um acúmulo de produção de 4 a 5 anos. O acordo foi assinado em 4 de fevereiro. Os Houthis ameaçaram voltar em 28 de fevereiro. A guerra começou. O relógio está correndo e os indicadores do colapso estão visíveis para quem quiser olhar. Fique de olho na Marinha tentando implementar armas a laser de energia direcionada no Mar Vermelho nos próximos 30 dias. Se eles fizerem isso de forma apressada, será a confissão institucional final de que a matemática dos mísseis faliu. Observe as chamadas de lucros do primeiro trimestre da RTX. O que eles disserem aos investidores sobre os cronogramas reais de aceleração de entrega será verdade dura que eles escondem do público. E olhe para os próprios Houthis, que debatem internamente, enquanto a pressão do conflito regional esmaga o que resta de estabilidade. O porta-aviões USS Gerald R. Ford já estava no mar há 241 dias, quando a guerra com o Irã começou, já ultrapassando a margem da degradação de prontidão alertada pelo almirante Kilby. O USS Carney, disparando aqueles 15 mísseis em 10 horas em outubro de 2023, parece ter acontecido há uma eternidade. Apenas as primeiras 100 horas da operação Epic Fury consumiram 3 bilhões e 700 milhões de dólares em armas e custos operacionais, varrendo do mapa estoques que foram repostos a uma taxa de 50 unidades por ano durante anos de negligência. Os novos acordos resolverão o problema, sim, mas com base no acúmulo documentado de 4 a 5 anos, eles resolverão o problema na década errada. Os grupos de ataque de porta-aviões operando sob céus cheios de chumbo no Oriente Médio não têm o futuro. Eles têm o que têm, exatamente agora. Toda essa engrenagem militar, todo esse esgotamento silencioso, revela uma característica profunda e melancólica sobre a nossa natureza. Nós somos construtores de impérios de vidro. Desde as nossas vidas pessoais, onde empurramos nossos corpos e mentes até a exaustão total, ignorando os sinais de alerta da nossa própria biologia, até as superpotências globais que estendem seus tentáculos bélicos muito além do que a física permite sustentar. Nós nos convencemos de que a invulnerabilidade é um direito adquirido, que a nossa capacidade de superar a crise passada garante a sobrevivência na crise futura. Mas a queda não vem com o estrondo de uma derrota épica de uma só vez. A queda vem na exaustão gradual, no enfraquecimento das estruturas de suporte, nas milhares de pequenas fendas na cadeia de suprimentos da nossa energia e verdade. As lições que ecoam daqueles convéses de aço frio no Mar da Arábia são as mesmas que deveriam ecoar nas nossas escolhas diárias. O que nós valorizamos o suficiente para defender, e como garantimos que teremos a força para continuar de pé quando o verdadeiro teste chegar. Porque no fim, o oceano permanece vasto, a noite continuará escura, e a fria aritmética da vida sempre cobrará a sua conta final.
Pensem sobre isso e reflitam sobre onde vocês estão gastando os seus próprios estoques irrestituíveis.